Você já pensou que as formas que você trata as pessoas, elas podem abrir ou fechar as portas espirituais para a sua vida? Hoje nós vamos falar sobre algo que move o coração de Deus. Nós vamos falar da misericórdia. A definição de misericórdia, ela não é apenas sentir dó. Às vezes você sente dó, mas não é somente sentir dó. Não sentir dó, pena das pessoas, mas é agir para aliviar a dor, o sofrimento dessas pessoas. Em Lucas capítulo 6, versículo 36 diz assim: sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. O nosso Pai, Ele é misericordioso. O nosso Deus, Ele é um Deus misericordioso. E o convite de Deus para você é para que você também seja uma pessoa misericordiosa. Uma pessoa que age em favor do sofrimento de outras pessoas. E eu sou a Nilda Soares e é com alegria no meu coração que eu estou aqui mais um dia para transbordar na sua vida, em nome do Senhor Jesus. E se essa live fazer sentido para você, eu te convido a compartilhar, a chamar mais pessoas para semear verdadeiramente a fé, para renovar verdadeiramente a mente, para renovar, para que essa pessoa ela possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. É o meu convite para você e é um desafio também para você, para que você também venha se desafiar, venha proclamar, venha anunciar o reino de Deus, porque é chegado o reino. E ele não está longe, ele não está perto, ele está dentro de você. E é necessário que haja um despertamento da igreja, dos filhos de Deus, para esse novo tempo que o Senhor ele te chama hoje, em nome de Jesus. E a palavra de hoje é misericórdia. Em Mateus capítulo 5, versículo 7, diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. A misericórdia, ela é um reflexo do caráter de Deus. A misericórdia, ela é um reflexo do caráter de Deus. Em Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23, diz assim: as misericórdias do Senhor, elas são a causa de nós não sermos consumidos. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Nós falhamos, nós erramos, e o Senhor, Ele nos cerca com a misericórdia dEle. Ele nos perdoa, Ele nos levanta, Ele nos ajuda, Ele age ao nosso favor. E o maior exemplo disso é Jesus. Jesus, Ele era misericordioso. Era misericordioso. E o convite de Deus para nós também é para que nós venhamos ser misericordiosos. Jesus, as pessoas iam até Ele, às vezes até espremia Ele, Ele curava, Ele libertava. Às vezes Ele ficava lá espremido pelas pessoas, que a multidão cercava. Mas era tão grande a compaixão de Jesus por essas pessoas, que ele não somente sentia dó, Jesus não sentia dó, mas ele sentia compaixão. E a diferença de ter dó e ter compaixão: quando nós sentimos dó, pode vir até um sentimento de dó, mas a compaixão verdadeira, a misericórdia, é quando nós agimos em auxílio a essas pessoas, assim como Jesus também agia. Jesus, ele curava, ele libertava, e todos aqueles que iam até Jesus, ele libertava, ele transformava. Ele dava auxílio, ele dava a palavra, ele animava, ele levantava essas pessoas. Assim como um episódio que me fala muito ao meu coração é o episódio daquela mulher que foi pega em ato de adultério, que está lá em João capítulo 8, versículo 10 e 11. Todos acusavam aquela mulher. A mulher ela foi pega em um ato de adultério. E as pessoas levaram até Jesus para que Jesus a condenasse. E Jesus, ele abaixou o chão e ficou escrevendo. E ele disse para aquelas pessoas: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E Jesus, ele ficou ali no chão e não condenou aquela mulher. Escrevendo no chão e não condenou aquela mulher.
Depois que os seus acusadores, depois você vê a história lá, os acusadores que acusavam aquela mulher foram saindo de um a um, porque todos eles eram pecadores, assim como eu e você. Jesus, ele não nos condena. Ele usou de misericórdia com aquela mulher. E ele levantou daquele lugar que ele estava escrevendo no chão e olhou que não tinha nenhum acusador mais para condenar aquela mulher, porque todos erraram e falharam, pecaram. E Jesus perguntou para aquela mulher: cadê os seus acusadores? E ela disse para ele: eles foram embora, eles não me condenaram. E Jesus, ele olhou para aquela mulher e falou assim: nem eu te condeno. O único que nunca cometeu pecado estava ali para condenar aquela mulher, para atirar pedras nelas, que era Jesus. Jesus, ele não usou da sua posição para atirar pedras naquela mulher, não. Ele usou de misericórdia. Ele perdoou aquela mulher e ele disse um conselho para aquela mulher: olha, vai e não peques mais. O pecado, ele traz sofrimento para o ser humano. Ele traz morte para o ser humano. Jesus, ele não condenou aquela mulher. Ele somente deu um conselho para ela e avisou para ela, falou assim: olha, vai, mas não peca mais não. Porque senão você vai trazer sofrimento para a sua vida. Jesus, ele diz para você hoje também: olha, vai, mas não peca mais não. O pecado, ele gera morte, ele gera sofrimento. Mas Jesus, ele veio para te dar vida e vida com abundância. A misericórdia do Senhor está estendida sobre a sua vida hoje, em nome do Senhor Jesus. E o convite dele para você é que você também haja com misericórdia para aquelas pessoas que até mesmo te feriram, aquelas pessoas que te jogam pedra, aqueles que te perseguem. A palavra de Deus diz que devemos orar até mesmo para os nossos inimigos, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos afrontam. Use de misericórdia hoje para com essas pessoas. Se tem algo no seu coração para liberar, libere hoje. Tira a mágoa, tira o ressentimento, tira aquilo que te afasta de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Hoje o convite para você é que você ande em misericórdia. Eu quero que você declare aí. Fala assim: hoje eu escolho andar em misericórdia. Hoje eu escolho misericórdia de Deus na minha vida. Eu quero que você nesse momento faça uma reflexão no seu coração. Tem alguém que você precisa perdoar hoje? Tem alguém que você precisa ajudar hoje? Ajude essa pessoa. Ajude essa pessoa. Ore para Deus agora. Fala: Senhor, me faça lembrar de uma pessoa que precisa do auxílio do Senhor, da misericórdia do Senhor, e que eu venha ser verdadeiramente o reflexo da sua misericórdia nesse tempo. Em nome do Senhor Jesus. Peça para o Senhor nesse momento. Peça para Ele em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos aí. Feche os seus olhos agora. Vamos orar a Deus. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te peço um coração semelhante ao do Senhor. Pai, que essas vidas venham ter um coração semelhante ao Teu, Pai. E nosso coração venha ser semelhante ao Teu. Meu Deus, remova do nosso coração, Pai, todo orgulho. Meu Deus, toda dureza, toda indiferença, Pai. Meu Deus, nos ensina a liberar, ó Deus, o perdão. A ser, meu Deus, um agente de misericórdia do Senhor nesse tempo. Que onde, meu Deus, nós chegarmos, ó Pai, o Teu amor seja visto. Meu Deus, que venhamos refletir, meu Deus, verdadeiramente a Tua misericórdia, Pai, nesse tempo. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, é que eu oro. E você que concorda, fala amém. Amém, em nome de Jesus. Que você venha ser um agente da misericórdia de Deus nesse tempo. Em nome de Jesus. Olha para o teu lado. Veja aquela pessoa, aquela alma que precisa da misericórdia de Deus. E Deus, Ele quer te usar nesse tempo, em nome de Jesus. Tá bom? Esse é o recado de Deus para o seu coração no dia de hoje. É vivendo verdadeiramente o reino. É vivendo o reino, em nome de Jesus. Bem-aventurados são os misericordiosos, pois ele alcançará misericórdia. Lembre que você planta, você colhe. Quando você ajuda o outro, você é ajudado. Quando você semeia na vida do outro, você colhe os frutos. Você colhe
porque aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Que você no dia de hoje possa plantar misericórdia, em nome de Jesus, tá bom? Quem planta misericórdia, colhe misericórdia. Pensa nisso. Quem planta misericórdia, ele colhe misericórdia. Aquilo que o homem plantar, isso ele também colherá. No dia de amanhã nós vamos falar de um tema poderoso. Nós vamos falar de quê? De coração limpo, de olhar limpo. Coração limpo, olhar limpo. Eu te espero amanhã. Eu te espero no nosso dia 6. No nosso dia 6, vivendo o reino, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E até mais.